Amigas e amigos, fala-se muito nessa questão da polarização. Agora, a gente precisa entender a quem interessa esta polarização no cenário político brasileiro. Aquela velha questão que vem lá do Cícero, do orador romano famoso, né? Que hoje virou regra do jornalismo, quer dizer, uma boa história, dizia ele, tem que responder inicialmente questões básicas: por quê, quem, onde, como, né, e assim por diante. Algumas perguntas essenciais que a partir daí você faz uma pirâmide que você desenvolve a história. Então a primeira questão é essa, né? Indagar por quê, quem, enfim, e assim por diante, e procurar a reflexão em torno desta questão. A polarização interessa fundamentalmente à direita. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista e historiador. Não tem aí os títulos acadêmicos de outros que andam falando por aí, mas sou jornalista e historiador. E quero pedir para você compartilhar, para você dar o like, comentar, enfim, divulgar este canal, divulgar este vídeo. Conto, sempre digo, com a participação de vocês. A questão da polarização ela interessa porque ela vai, sem dúvida, ajudar a direita, porque ela unifica a direita. Antes de falar da esquerda, porque tem uma tradição que a esquerda tem que se unir, que não se une, que não sei o quê, né? A direita é muito mais fragmentada, porque são exatamente interesses de classes. Os partidos representam interesses de classes e dentro das classes tem as frações e as camadas de classes. Na direita tem muito isso. Muito mais do que na esquerda, porque a esquerda, né, ela é essencialmente representante do proletariado, vamos dizer assim, do povo, do povão, do trabalhador e tal. Né, o sentido da existência da esquerda, porque a existência da esquerda, por que existe esquerda? Exatamente para representar o povo trabalhador. Vem da tradição do capitalismo, essa relação capital e trabalho. Né? Ninguém vai esperar que um partido de direita, um agrupamento de direita, né, ou uma organização de direita como a mídia vai defender o trabalhador. É evidente que não. Né? Consequentemente, como tem esse antagonismo, isso é um antagonismo, né? Não tem acordo nisso, né? Trabalho e capital. Não dá para unir o trabalho e o capital dizendo, vocês vão viver em paz. Eu te exploro, você é explorado. E a vida segue, quer dizer, como aí procuram dizer os capitalistas, quer dizer, sem capital não tem trabalho, agora sem trabalho não tem capital. Como é que você combina esta relação? Aí, enfim, aí é uma discussão que vai longe se a gente entrar por aí. Agora, o trabalho não precisa do capital. Ele não precisa do capital organizado como partido político, como entidades e tal, né? Ele pode perfeitamente bem se organizar, né? Inclusive fazendo o controle do capital. Eu sempre digo que o exemplo da China está aí para a gente refletir a respeito. A questão é que a esquerda e a direita são coisas muito além da obviedade, né? Que vão muito além. É uma questão filosófica, uma questão histórica, uma questão social, de composição social, né? Agora a direita, ela vai se unir exatamente quando a esquerda avança. Em 64, por exemplo, né, ali houve a união da direita, né? A mídia blocou, né? As entidades patronais, né? O sistema internacional, tudo isso tinha a mão invisível do mercado, o cérebro da mão invisível do mercado comandando tudo isso, que a gente sabe que é Wall Street, Casa Branca, Pentágono, essas coisas todas, como acontece agora. Ninguém aí está com a ilusão de que tudo que aconteceu no Brasil, desde que eles sequestraram, eles assaltaram o Estado, né, com milícias, se valeram de milícias para assaltar o Estado. O Estado está sequestrado por essas milícias, que esse governo aí, antes disso, né, já no governo Temer, né, eles assaltaram o Estado, sequestraram o Estado, rasgaram o programa de governo eleito em 2014, jogaram os votos de 2014 no lixo, e tem esse estorvo aí para eles, que é a Constituição, que é aí que eles avançam para cima da Constituição, as tais reformas, a modernização que eles falam, né, etc, etc. Agora, à medida que a esquerda começa a avançar, se organizar, aí evidentemente que eles vão blocar. Qual é o jogo deles hoje? Está, por exemplo, na coluna do Merival Pereira, no jornal O Globo hoje, né, que ele dá o título assim,
Não, esse aqui é o editorial. O editorial também fala nisso. O Merval diz aqui, longe da virtude, que ele fala exatamente nessa questão de polarização. Não é que ele está dizendo aqui que o governo Bolsonaro está completamente desconjuntado, né? É um governo que não consegue, né, ter unidade em torno do que interessa para eles, né, que é o programa aí do Paulo Guedes. Aí ele vai exatamente nessa toada. Pega essa pesquisa aí da FSB Veja, que saiu recentemente, né, que começou, aí é número para cá, número para lá. Saiu hoje também a pesquisa da Datafolha, número para cá, número para lá. Quer dizer, isso aí dá margem para interpretações de tudo de acordo com o freguês. Isso tem pouca importância, vamos dizer assim. Serve como uma fotografia, como é lugar comum dizer isso, uma radiografia e tal, no máximo. No mais, vai procurar o tratamento médico, depois o diagnóstico da radiografia, da fotografia, né, que é o que interessa realmente. Agora, o que o Merval fala aqui? Ele fala do Lula, né, que as tantas, que já Lula ali, fala aqui do Bolsonaro, né, o Bolsonaro mantém aí firme no patamar de 33% e tende a melhorar caso as boas perspectivas da economia se confirmem. Isso aí, a questão econômica é fundamental. Agora, eles sempre tem a maquiagem, a manipulação em torno disso. Esse pequeno salto que o PIB deu aí agora recentemente, está no artigo que eu fiz, deixei no vídeo passado o link, né, é uma coisa absolutamente artificial. Houve uma pequena queda na taxa do desemprego, isso, né, eleva um pouquinho a renda do povo, teve a liberação também aí do fundo de garantia. Agora a desindustrialização vai ladeira abaixo, né, o próprio FMI constata que o Brasil, né, vai perder terreno aí entre os países que eles chamam de emergentes, né, os países em desenvolvimento. Né, o Banco Mundial também fez eu tenho um editorial do Portal Vermelho, está no meu site, outroladoDanoticia.com.br, que destrincha também esses números. Quer dizer, o ambiente de negócios no Brasil está se deteriorando rapidamente. O Brasil fica atrás de Uganda, de El Salvador, né, muito atrás da China, muito atrás do México, né, enfim, quer dizer, são condições concretas que desmentem o que isso aqui, né, se o caso, as boas perspectivas da economia se confirme. Agora eles vão fazer a manipulação em torno disso. Essa que é a questão, né? Aí eles sabem que dificilmente o Bolsonaro sustentaria, né, até as eleições de 2022, né, esse ritmo que ele vem imprimindo no governo. Eles vão enxergar essa história do centro, né, direita de centro. Preserva o essencial, e o essencial para eles o que é? É a facção do Paquito de Wall Street, o programa de governo do Paulo Guedes, e a facção criminosa do Sérgio Moro, da Lava Jato, que diz ele aqui, o Merval, o ministro da Justiça Sérgio Moro, que poderia ser um candidato de centro. O Sérgio Moro de centro é um gozador, né? Mas enfim, faz parte aí da lógica deles. A cada dia se aproxima mais de Bolsonaro no que se refere à visão de combate à criminalidade, apoiando, por exemplo, o excludente de ilicitude. Como se o excludente de ilicitude, né, não fizesse parte do programa dessa facção criminosa, desse partido político de criminosos, né, que é a Operação Lava Jato. Isso surgiu de lá, não surgiu do bolsonarismo. O bolsonarismo é translocado, doido e tal. Essa questão do excludente de ilicitude é igual à prisão em segunda instância. O que o Sérgio Moro fez? Ele saiu por aí sequestrando gente. No começo da Lava Jato foi isso aí. Sequestrou o Lula naquele sequestro relâmpago inicial, depois sequestrou, agora mais recentemente, que o Lula ficou um ano e tralalá, né, sequestrado nos cárceres desta organização criminosa. Depois o Gilmar Mendes derrubou aquela inicial, né, que era as prisões preventivas, que ele saía prendendo todo mundo. O que ele fez? Aí ele começou e ficou essa... Por isso que a segunda instância é fundamental para eles. Dar um instrumento na mão da facção criminosa para eles continuar delinquindo, né? O Lula, por sua vez, ele repetiu agora recentemente, o Moro é mentiroso, o Dallagnol é mentiroso. Então, se o Lula ele não está polarizando, esse é um ponto que precisa ser entendido. Se o Lula não disser, né, não fizer a sua defesa, quem vai fazer? Raimundo Nonato? Quer dizer, todo mundo aqui, né, vocês que estão me ouvindo e tal, né, o campo progressista, democrático, sabe que o Moro é mentiroso, criminoso,
né, quadrilheiro, junto com Deltan Dallagnol, junto com Carlos Fernando Santos Lima, né, e eles formaram uma organização criminosa dentro do Poder Judiciário. O frasista de porta de banheiro de rodoviária, por exemplo, matou a charada. Quando ele disse, ele elenca assim de um lado, né, os Gilmares, os Toffoli, os Lewandowski, não sei o que, de um lado. Do outro lado, esses aí são da corrupção. Do outro lado, né, tem Sérgio Moro, tem não sei mais o que, aí ele vai botando, tem Dallagnol, né, tem Luiz Roberto Barroso, tem Luiz Fux e tal. Quer dizer, ele, na sua uma frase típica de porta de banheiro de rodoviária, ele dá a carta, né, dá o recado. É exatamente isso que acontece. Agora, qual é o recurso que eles se utilizam? É recurso de facção criminosa. Quem estuda, né, quem acompanha minimamente aí o noticiário sobre as facções criminosas sabe que o discurso é exatamente esse aqui, do nós contra eles. Não foi o Lula que inventou o nós contra eles. Foi a quadrilha da Lava Jato que responde a uma lógica histórica. Nós, os escravistas e os escravos, contra os escravistas contra os escravos. Consequentemente, os escravos estão contra os escravistas, o trabalho contra o capital contra o trabalho. Não foi o Lula que inventou, o lulopetismo, como eles dizem. Não tem polarização por aí. A questão não é essa. A questão não é essa. Aí eles vão lançando aí, fazendo os ensaios. Que o Merval Pereira está dizendo aqui que o Moro não tem como se desgrudar do Bolsonaro e o Bolsonaro não tem como se desgrudar do Moro. Deixa esse trabalho que o Grupo Globo faz. Pode deixar. Não se preocupem com isso. O Grupo Globo dá um jeito de resolver isso aí. Ele lança aí Luciano Huck, por exemplo, tira o Moro de cena, né, o Moro se demite, sei lá, enfim, cria. Eles têm 1000 mecanismos. A malandragem, né, não subestimemos os malandros, os criminosos, as facções, as organizações criminosas. Né, elas têm ainda mais esse tipo aí, que é poderosa, né, poderosíssima e tal. Aí vai pro editorial do Globo também, eles dão um recado exatamente nesse sentido, que o editorial diz: programa bolsonarista de demolições. Aí ataca o ministro do Meio Ambiente, ataca a ministra aí do... Né, quem mais aqui, ó? Do CNBio, né, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, aquela confusão que teve lá e tal, né? Ataca também aí no setor da cultura, né, que assumem os bolsonaristas que se mostram ávidos por desmontar os segmentos da máquina pública que recebem para supostamente administrar. Seu comportamento é revelador. O secretário especial de Cultura, Roberto Alvinhes, diretor de arte, né, assumiu agredindo verbalmente a atriz Fernanda. Ou seja, o que o Globo está dizendo aqui? Essa turma aí é a turma do Bolsonaro. Essa turma aí pode ir embora. Vamos preservar o que interessa. Sérgio Moro, Paulo Guedes. Vamos arrumar alguém de centro? Se for o caso, a gente chuta o Bolsonaro também. A gente arruma alguém de centro. A lógica deles é essa. Qual seria a lógica do lado de cá? Aí, eu falei aqui do Ciro Gomes no vídeo passado. O Ciro Gomes, eu não sei se ele não entende ou se ele faz questão de não entender, né? Esse tipo de discurso que o Ciro Gomes anda fazendo por aí, né, ajuda em quê? Unifica em quê? Quem vai se unir em torno do Ciro Gomes? Eu estou dizendo isso aqui, não estou fazendo críticas ao Ciro Gomes, não. Eu estou dizendo isso aqui porque é lamentável que isso esteja acontecendo. O Ciro Gomes tem potencial, poderia estar ajudando, né, num outro processo. Quer dizer, são processos políticos. Isso é importante a gente dizer. Primeiro, abandonar essa bobagem de polarização. A polarização, quem faz a polarização é a direita, não é a esquerda. Né? Evidentemente que não se pode dar goela, não se pode dar motivo para a direita. Tá vendo aí? Ó o Lula aí fazendo isso, fazendo aquilo. Ó o PT, ó o lulopetismo aí, tal. Se juntou com o Ciro Gomes, se juntou com o PCdoB, se juntou com o Flávio Dino, se juntou com não sei o que, estão criando um polo aí para restaurar a corrupção, para destruir a Lava Jato. Esse discurso que eles fazem aí, sabe? As quadrilhas, né? Isso, evidentemente, que daria aí os motivos para que eles se unificassem e dissessem: ó, aqui é necessário defender aqui as nossas facções criminosas, defender o Paulo Guedes, defender o Sérgio Moro, que é o essencial.
né, o tutano da coisa, a essência da coisa e tal. E isso, neste momento, né, muita gente fica olhando para 22, para 20 mesmo. Quer dizer, as eleições municipais, por exemplo, de 2020, do ano que vem, já estão aí, está chegando. Ela é importante para exatamente criar essa unidade, vamos dizer assim. Agora, a unidade é em torno de quê mesmo? Criar uma unidade artificial, quer dizer, eu sou melhor do que o Ciro Gomes é melhor do que o Lula é melhor do que o Ciro Gomes, o PCdoB é melhor do que o PT né? Isso interessa a quem? Para que serve isso? Com qual objetivo? O que tem que se criar neste momento, né, é um movimento com o sentido de defender o país. Aí que está o negócio. Eu falei que o ano passado, no vídeo passado, sabe, pensar o Brasil. Antes de tudo, é preciso pensar o Brasil, pensar o povo. Não é dando coice para cá, dando coice para lá, de um lado e do outro, né? Seja quem for aí, PT, PDT, PSB, né? Que vai se resolver as coisas, né? Sem compreender que há uma questão fundamental a ser tratada, que é a defesa do Brasil, pensar o Brasil. Vamos buscar na história, sempre digo aqui as referências, os processos políticos, os processos sociais, os processos econômicos. Antes de ficar falando sigla A, sigla B, vamos nos juntar em torno de um projeto, de um movimento. E qual é esse movimento hoje? Eu falei, a primeira questão é a democracia, eles atacam a democracia porque atrás da democracia vem tudo o que eles querem fazer. Vem Guedes, vem Sérgio Moro. Então a primeira questão é defender a democracia. Na democracia você não pode tocar. Se é a favor ou é contra a democracia? Eu sou a favor, então vem pra cá e tal. Vamos juntar aqui todo mundo. Mas você é do quê? Você é de centro ou você é de direita? Você é de esquerda? O que você é? Eu não sei. Às vezes eu sou de direita, às vezes eu sou de centro. Eu sou de direita, sou de centro-direita. Mas vem cá, você defende a democracia, defende a indústria nacional, a economia nacional, a soberania nacional? Defendo. Então, seu lugar é pro lado de cá, não do lado de lá. Olha aí como é que é a coisa. Quando a gente começa a perguntar e responder por quê? Como? Quem? Onde? Quais meios, qual é o caminho, onde nós queremos chegar, a gente mata a charada. Que essa questão, por exemplo, da derrota do Moro na Câmara dos Deputados, isso aí é um poço de lições. Você é a favor ou é contra essas medidas de estado de exceção da quadrilha Lava Jato? Aí, o projeto anticrime. Eu sou contra. Você vai votar contra? Vou, então. Vem pra cá, vamos reforçar aqui, porque essa quadrilha quer atacar o parlamento, já atacou o Poder Judiciário, está corroendo o Poder Judiciário por dentro, como um parasita, formaram uma quadrilha, uma facção criminosa dentro do Poder Judiciário. Na questão econômica, a mesma coisa. Pega aí esses empresários e tal, esses empresários ganham dinheiro na ciranda financeira, na lógica do Paulo Guedes, mas tem que dizer para eles, mas isso vai acabar. Depois vem o FMI, aí a receita do FMI. Vocês não lembram da época da ditadura militar? Vocês não lembram da era Fernando Henrique Cardoso, o que aconteceu? Compare aquilo lá e compare com o que o Lula fez depois. Pegou o país destruído, moído e tal, e o que ele fez? Saiu por aí, abrindo fronteiras com a política externa aí, da multipolaridade, com o BRICS, com o Unasul e tudo mais. Vocês não lembram disso? Podemos fazer de novo. Mas essa turma aí apoiou lá o golpe contra Dilma. Sim, apoiou e tal. Lamentamos que você tenha feito isso. Agora, você não está interessado em defender o Brasil agora? O Brasil está sob ameaça. Eu não sei se todos viriam, né? Mas com certeza um setor importante, né? A tendência é vir para essa lógica, né? E nós podemos lembrar em 2002, com o vice do Lula, né, o José Alencar. Aquilo ali foi existia um movimento de empresários naquela articulação toda. O Lula fala que foi ele lá, descobriu, não sei o que, o José Alencar, mas não foi bem assim, né? Ele teve o papel dele, foi falar com o Zé Alencar e tudo mais, mas já existia um movimento dentro do PT, inclusive, né, de empresários aí se articulando exatamente para ir buscando apoio aí nesses setores. Quer dizer, esse movimento de amplitude é fundamental.
Agora, esse movimento de nós contra eles, a tal da polarização, não interessa rigorosamente, né, a esse campo, ao campo patriótico, democrático, progressista. São coisas bem distintas. Ninguém precisa abrir mão da sua identidade, da sua ideologia, do seu programa e tudo mais, mas é necessário, né, ter em vista, ter como prioridade essa questão que eu digo aqui: pensar o Brasil, defender o Brasil, pensar a história do Brasil, o que representa a história do Brasil, do povo brasileiro. É por aí a coisa. É por aí que eu faço a crítica, sobretudo ao Ciro Gomes. O Lula, o PT, talvez outros partidos também mereçam críticas nesse sentido, né? A gente não é crítica, ficar criticando, isso eu acho bobagem, né? Tem gente que eu falo que é a síndrome do fiscal do INSS, fica fiscalizando os outros, a vida dos outros. Isso não é comportamento de esquerda, de gente, né, que pensa. A esquerda, essencialmente, ela tem que pensar. Se não pensar, não é de esquerda. Começa por aí. Começa aí já a querer o puro, né? Eu sou melhor que você. Né? Isso é um problema ideológico que vai se resolver talvez ao longo do tempo. Mas a questão fundamental é essa, né? A gente ter como prioridade esse ponto. Quer dizer, há uma grande ameaça que paira aí sobre o país, de destruição da Constituição. Aí muita gente fala: não, mas a Constituição está aí, vai ter eleição, não sei. O problema é que eles vão criando impasses, né? Vão criando contradições, né? E nada fica parado no tempo, no espaço e tal. Se cria impasses e cria contradições, evidentemente que surgem os oportunistas, como se diz, né? Basta ter a oportunidade que surge o oportunista. Deixa aí que eu resolvo. Os fascistas, como é que você vai? Não, deixa que eu resolvo, deixa comigo aqui. Sabe, fizeram assim em 64, fizeram na Alemanha do Hitler, na Itália do Mussolini e tantos outros exemplos aí pelo mundo afora. A questão é não deixar criar impasses, é criar esse ambiente de defesa da democracia, justamente para não deixar criar impasses, porque no impasses eles têm a força policial, a força militar, tem a força do poder econômico. O negócio é exatamente medir o terreno, né? Quais são as forças que se movimentam, né? Onde é possível fazer trincheiras, armar barricadas. Né? Tudo dentro desta lógica de defender o Brasil, defender o povo brasileiro. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você compartilhar, para você dar um like, para você se inscrever se você ainda não é inscrito. Um abraço, até a próxima.